Muitas dúvidas e desespero quando a gente vê o animal tendo quadros de convulsão. Para quem já viu ou presenciou, ou mesmo assistiu vídeos na internet sobre convulsão em cães, né, epilepsia em cães, muitas vezes a gente cuida com mais zelo do nosso cão, com medo que ele possa vir a ter algum tipo de problema como aquele. E um dos desafios para donos de cães, pessoas comuns que vivem em casa com seus cães, né, e cuidam bem desses animais, é saber avaliar, saber presenciar ou monitorar se meu cão pode ou não pode ter algum tipo de crise convulsiva, algum tipo de problema neurológico, né? Eu tenho o privilégio de atender várias pessoas aqui todos os dias, faço os atendimentos pelo WhatsApp e muitas das pessoas que me procuram são para doenças graves, casos complexos, casos severos, onde muitas vezes as pessoas estão sem tanta explicação sobre o que está causando aquele problema, qual a origem daquilo. Será que existe alguma coisa que você pode fazer na sua casa? Será que existe alguma coisa mais natural que você possa utilizar para o seu cão? E muito desses problemas vêm de origem neurológica. E toda vez que a gente fala em problema neurológico, problemas neurológicos de saúde, a gente tem medo porque tende a ser aquela coisa meio inacessível. Nossa, mas é inacessível, como que vai fazer um remédio para o cérebro, para o sistema nervoso? Como que eu vou tratar meu animal que está tendo convulsão? A gente já pensa logo em tumor, em nódulo, algo realmente na caixa craniana. Então eu resolvi fazer essa live para tentar explicar para vocês quais são os principais ou primeiros sinais que um cão apresenta antes de ter algum tipo de crise convulsiva, quais são os sinais que você pode monitorar na sua casa para saber se o seu cão tem algum tipo de predisposição, algum tipo de risco de apresentar alguma crise neurológica. E para quem às vezes está em casa, né, muitas vezes você vê o animalzinho, um comportamento ou outro estranho e você não sabe se realmente é ou não é. E aí, claro, ninguém está querendo gastar dinheiro, muito menos à toa, né? De pegar o animal, levar até o veterinário para fazer exames e não sei o que, avaliar, né? E muitas vezes hoje os profissionais, infelizmente, né? Uma grande parte dos médicos, né? Não somente na veterinária, mas inclusive na veterinária, os profissionais chegam lá, dão aquela avaliadinha por cima, ah não, então vou te encaminhar para o especialista, vou te agendar para um outro especialista, ou seja, né? Você vai, paga a consulta, faz uma avaliação mais ou menos, pede um monte de exames e te encaminha para outra pessoa que, de novo, vai avaliar e vai pedir mais um monte de exames. Então, muitas pessoas ficam com receio de levar o animal no veterinário para gastar muito dinheiro para avaliar algo que talvez nem seja um problema. Isso, inclusive, é um dos pontos pelo qual cada vez mais as pessoas acabam procurando os meus serviços, né, de fazer as consultorias online, procurar os atendimentos virtuais, porque para você ter uma noção, né, uma resposta, uma avaliação de um vídeo, uma foto de um veterinário que possa pelo menos te dizer se aquilo é ou não é algo sério que precisa realmente de um acompanhamento mais próximo com um profissional, tá? Então, o meu objetivo principal é isso, trazer clareza para vocês entenderem quando ou não, quando sim e quando não é algo grave com o seu cão de caráter neurológico, beleza? Então bora lá participar comigo. Sempre que você chegar aqui, coloca seu bom dia, boa tarde ou boa noite. Coloca a cidade onde você está me assistindo, o horário que você gosta de assistir a nossa live. Adoro saber, tá? Comenta aqui embaixo para mim saber. E se esse vídeo fizer sentido para você, se você achar que ajuda você ou que pode ajudar outras pessoas, dá seu like, dá seu joinha. Não custa nada, mas apoia muito o meu trabalho, tá? Pessoal que tá no YouTube, que assiste os nossos vídeos, tem o nosso espaço de membros, né? Muitas vezes as pessoas, Arthur, quero mandar uma dúvida, quero fazer uma pergunta para você. O melhor caminho é você se tornando membro aqui do nosso canal do YouTube, é onde o seu comentário aparece de forma diferente para mim e eu tenho uma aba específica para responder os seus comentários. Então, o pessoal que é membro aqui do YouTube recebe a resposta aos comentários, tá bom? E perguntas. E se você quiser receber as notificações, às vezes o YouTube não entrega todas as notificações das nossas lives, você pode entrar no nosso grupo, no nosso canal de WhatsApp, tá? Acesse o site dicadoveterinário.com ou deve ter um link aqui embaixo para você clicar e você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber o link diretamente no seu WhatsApp para assistir todas as nossas lives diárias, beleza? Obrigado pela participação e vamos lá. Primeiro ponto, quando eu falo em sistema nervoso, em sistema neurológico, eu tenho que lembrar que a gente tem os nervos passando em todo o nosso corpo. Então, todo o nosso corpo tem nervo, tá? Esse nervo leva os comandos, né? A sinapse neural do comando que eu dou aqui na minha caixa de comando central. Meu cérebro faz o comando central, né? E ele distribui esses comandos à medida que eu necessito. Né? Inclusive você tem controle neurológico do seu coração, da sua respiração, do seu pulmão, intestino, fígado, rim e tal, né? Só que são comandos involuntários, você não está controlando necessariamente isso.
né? Você não está controlando, mas seu cérebro está mantendo a função de todos esses órgãos, né? Você tem a sua parte consciente, é quando vou levantar o braço, você levanta, vou fazer a 5 dedos, e você tem esse controle, né? Então, a gente precisa entender que, sabendo disso, o que nutre o meu cérebro, o que nutre a minha cabeça? O que nutre a minha cabeça, basicamente, é a alimentação. Aquilo que eu como vai influenciar no meu cérebro, né? Ponto. Então, comeu coisas ruins, comeu produtos tóxicos, alimento desbalanceado, excesso de gordura, excesso de carboidrato, excesso de proteína, falta de vitaminas, minerais, falta de líquidos, ou seja, você vai acabar influenciando no funcionamento do seu cérebro, né? Então, um cão desidratado, por exemplo, um cão que está com sede, ele tende já a começar a ter lapsos, né, neurológicos, de ficar mais cambaleante, né? Um cão que está sem sódio, sem cálcio, ele tende a apresentar os seus problemas. Então, primeiro ponto que eu tenho que ter em mente é isso, que muitas vezes, quando o meu cão começa a apresentar algum tipo de crise convulsiva, algum tipo de epilepsia ou mesmo algum tipo de distúrbio neurológico, que eu ainda não sei se é grave ou não, mas eu vejo meu animal cambaleando, andando cambaleante, às vezes ele dá uma falha na hora de andar, ou fica com a cabeça meio de lado, né, o olhar meio estranho, olhando para a parede, latindo para o nada, fazendo xixi às vezes no lugar errado, fazendo xixi enquanto dorme. Comportamentos como esse podem não ter uma lesão neurológica em si, mas pode te dar um viés de que tem alguma falha na questão alimentar. Se ele não está se alimentando bem ou se comeu um produto químico e coisa e tal, tende a vir já a apresentar algum tipo de sintoma neurológico, tá? No dia a dia. Primeiro ponto, alimentação. Reveja a alimentação se não está faltando nenhum tipo de mineral, nenhum tipo de componente. Segundo ponto, peso, né? Infelizmente, os animais que comem demais ou têm um desbalanceamento na nutrição tendem a ter o peso excessivo. Um animal obeso já está predisposto por si só, já é um animal inflamado, já é um animal que está intoxicado, tá? Um animal obeso é um animal intoxicado, é um animal que está com sobrecarga de compostos tóxicos e por isso ele está mais predisposto a apresentar crises neurológicas, tá? Segundo ponto, passado aqui. Terceiro ponto, também desequilíbrios alimentares ou mesmo a utilização de muitos medicamentos externos, excesso de antibiótico, excesso de anti-inflamatório, excesso de analgésico, medicamentos hormonais, anticoncepcionais, anti-cio, abortivos, corticoides, são medicamentos que vão influenciar esse cão também na questão hormonal dele. Então, deficiências hormonais vão fazer com que o seu cérebro tente equilibrar aquela falta. Então, aquilo que gera uma falta, ele vai tentar buscar de outra forma manter aquele equilíbrio. Se ele tem na alimentação, se ele não tem na alimentação, ele vai ter que produzir e isso também pode levar o cão a ter quadros neurológicos, deficiências neurológicas, problemas neurológicos por conta de impactos hormonais, tá? Certo. Se a gente está falando de todas essas possibilidades, a gente tem que lembrar que um cão idoso é um cão que, por si só, já vai apresentar também esse tipo de crise, né? Porque você teve o desgaste mais forte do seu corpo, né? Mais longínquo do corpo. Então, muito tempo, o animal, né? A forma com que seu animal vive durante toda a vida vai fazer com que ele tenha mais saúde ou menos saúde na fase idosa. Então, se seu cão não teve toda essa cascata de cuidado ao longo da vida adulta, ele está mais predisposto de apresentar problemas neurológicos na fase idosa. Então, são animais que já estão ali naquela cestinha de predisposição. Animais que vêm que estão com uma idade avançada. O que é uma idade avançada para os cães? Pense acima de 10, 12 anos, um cão idoso, tá? Com aquele cuidado a mais, a não ser as raças gigantes, que a gente vai considerar um pouco menos, aí 8, 9 anos de idade. Tá bom? Beleza? Vocês estão comigo até aqui? Deixa eu ver. Digita aí 222 para gente saber que tá tudo bem. Áudio e imagem, vocês estão comigo. Digita aí 22, joinha, é sempre bem-vindo. Esses são os primeiros conceitos, tá? Que eu preciso ter neste cuidado com o meu animal. Aí a gente vai para o ponto de atividade física. Quando a gente fala de atividade física, a gente lembra na hora, vou para academia, andar na esteira, a bicicleta ergométrica e tal, né? Para um cão, o que seria uma atividade física? Também isso. Correr, pular, brincar. Mas não só isso, né? Também isso. Então, sair para caminhar com o cachorro é uma atividade física? É uma atividade física leve, mas
é uma básica atividade física. Ah, meu cachorro brinca com outro cão que eu tenho em casa para lá e para cá, é uma atividade física? É, de certa forma é uma atividade física, leve, mas é uma atividade física. E o que é uma atividade física pensando no sistema neurológico? Sistema atividade física, ou seria uma atividade cognitiva para o meu cão, é o exercício do cérebro, né? Então, pense que na natureza um cão só faz atividade física, musculoesquelética, no sentido de correr, andar e caminhar, ele só faz esse tipo de atividade quando ele tem um gatilho neurológico. O que é o gatilho neurológico? Quando ele sente o cheiro de algo diferente, ele vai farejar e buscar aquilo. Quando ele vê algo passar correndo, algo passou muito rápido, ele vai pegar e vai correr para ir atrás. Ou seja, ele teve um gatilho neurológico, atiçado pelo olfato, pela visão, pela audição, ouviu um barulho estranho, né? E até mesmo pelo paladar. Ó, toma uma carne aqui, vou jogar mais uma carne para lá. E ele vai correr por conta de um estímulo neurológico, tá? Você estimulou o cão com os sentidos dele. Então, muitas vezes, isso é uma das maiores falhas do cão moderno, vamos dizer assim, desse meu conceito, né, dessa metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos e venho aprimorando cada vez mais. Cães a partir de 2010, cães nascidos a partir de 2010 começaram a apresentar estas falhas, essas síndromes comportamentais que geram impacto neurológico, tá? Cães nascidos a partir de 2015, 2016 tiveram um pico ainda maior desse tipo de falha, desse tipo de crise, principalmente quando esses cães nascidos em 2010, 2015, 2016 começaram a completar seus 7, 8 anos, tá? Com 5 anos a gente começou a apresentar os primeiros sinais, já tenho mapeado isso, tá? Nos meus sistemas, tenho tudo mapeado, tá? E, ou seja, quando chegou 2020 a gente teve um grande impacto, né, mundial e piorou aquilo que já estava apresentando, já estava sendo diagnosticado em 2018, 2019, 2020 já estava sendo diagnosticado. A grande crise de 2020 piorou tudo aquilo, né? E hoje, 2025, a gente apresenta as consequências desses cães nascidos a partir dessa fase, 2015, 2016, 2017, 2018. Os cães nascidos a partir de 2020 sofrem ainda mais consequências do que deficiência nos estímulos cognitivos. Todo mundo pega um cão e eu tenho responsabilidade de caminhar com o cão, tá? Mas ninguém estimula o cão cognitivamente. Logo, esse cão vai ficando deficiente do estímulo cognitivo e já tem estudos, inclusive ontem eu estava lendo alguns artigos até para preparar essa aula para vocês de hoje, né? Eles fizeram alguns estudos e começaram a fazer os raios-x do cérebro de vários cães e começaram a notar como o tamanho do cérebro dos nossos cães vem diminuindo ano a ano. Quanto mais vem passando o nosso tempo, menor está ficando o cérebro do nosso cão. Por quê? Porque o nosso cão tem menos necessidade de pensar, porque tudo as pessoas fazem por ele. Poxa, Arthur, mas o que isso tem a ver com as convulsões, os problemas neurológicos? Tudo. Porque quando a gente fala de estímulo cognitivo, quando a gente está falando de estímulo cerebral, eu estou treinando um cão para ter poder na sua massa cefálica, para ter poder de pensamento e raciocínio, fuga, agressão, ameaça, o instinto que ele vem pré-programado. Todos os animais, todos os seres vivos estão nesse planeta para únicas duas funções. Isso é bíblico, se for ver, está na Bíblia isso aqui. Duas únicas funções programadas para todos os seres vivos da Terra: reproduzir, sobreviver. Só que o seu cão, a cada dia que passa e ao longo dos nossos conflitos internos, pessoais, mentais, comportamentais, os nossos conflitos fazem com que a gente pegue um cão, muitas vezes, para suprir os nossos conflitos e não para cuidar de um cão em si. Porque se eu for pensar na base mesmo, é chato cuidar de cachorro, né? Porque o cachorro tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer. Né? Ele necessita de algumas coisas que eu não quero fazer, né? Por exemplo, né? Como falou, caçar, correr, brincar na lama, fazer xixi nas coisas. Para nós humanos isso não é legal, né? Não é gostoso. Então muitas vezes eu recrimino muito os profissionais da saúde que prescrevem cão. Pegue um cachorro para você curar a depressão, pegue um cachorro para você curar tal doença. Porque você
talvez pode até se curar, mas o animal é que vai ser o cuidado, o paciente da vez. Ótimo, veterinários vão ganhar dinheiro com isso, porque vão ter que cuidar, medicar um cachorro. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque muito do trabalho, dos diagnósticos que eu recebo de pessoas buscando ajuda para cuidar um animal com problema neurológico, muito desses casos são animais que não têm problemas neurológicos, são animais que têm desvios comportamentais por conta da influência humana ou da forma com que os humanos cuidam desse cão. É um cão que está sendo deslocado para não viver o melhor da espécie dele. Ao mesmo tempo que os humanos cada vez mais são estimulados, principalmente pelas redes sociais. Não, dê o seu melhor, seja o seu melhor, você precisa ser feliz, você nasceu para ter mérito, para você fazer o que você nasceu para fazer, o seu dom, sua habilidade, seu propósito, viva de... À medida que você se desenvolve, você quer fazer menos o que outros querem que você faça. Por exemplo, a satisfação de um cão. Então, tudo isso para me dizer para vocês que nem tudo é convulsão. Nem tudo é crise de epilepsia, tá? Para um cão. Os exercícios cognitivos são fundamentais e necessários para que esse cão tenha saúde mental, para que ele previna problemas neurológicos no futuro, tá? Bom, agora vamos lá. Para quem teve paciência, digita aí 3333 para mim, para saber quem chegou até essa parte do vídeo aqui, vai continuar com a gente para entender agora o conceito do que é as convulsões e epilepsias do cão. O cão que tem algum tipo de falha no sistema neurológico, ele vai começar a apresentar crises. Essas crises é como se o cérebro estivesse pedindo ajuda. E ele começa a pedir ajuda como? Ele entra em lapso, tá? Em um determinado momento, um determinado gatilho, um determinado estímulo, ele entra em um lapso, onde ele começa a perder a sinapse, né? Como vamos dizer, aquele fio desencapado, né? Imagina se tivesse aquele quadro de disjuntores. Alguém já viu o quadro de disjuntores aí da sua casa, o quadro elétrico, né? De um prédio, de um apartamento, de uma casa, tem lá o quadro elétrico com todos os disjuntores separados lá por cômodo, tomadas, chuveiro, sala, cozinha. Por quê? Porque a gente separa a parte elétrica de cada cômodo por proteção para ficar tudo em um único lugar, né? Imagina agora se não tivesse aqueles disjuntores, eu ligasse todos os fios e emendasse todos eles um no outro. É mais ou menos o que acontece, né? Então os disjuntores é a saúde do quadro elétrico, né? Você tem os disjuntores no seu cérebro que te ajudam. Eu vou levantar o braço esquerdo, aí você vai levantar o braço esquerdo, você faz assim. Mas por que aconteceu isso? Porque um cão que tem lapso neurológico, ele não consegue ter essa saúde a ponto de realmente conseguir executar os comandos que ele está pedindo. Ele não consegue executar os comandos que ele está buscando, tá? Então, cães que têm essa falha neurológica, ele pode apresentar quadros de convulsão, quadros de epilepsia. O que eu, como tutor, preciso estar atento com o meu cão? Comportamento. Meu cão come bem, normal. Meu cão deita, dorme, ele anda normal, corre, ele ouve bem, ele enxerga bem, ele tem interesse em coisas de cão. Não interesse, né? Ele tem que ter interesse em coisas de cão, né? Então, cheirar, farejar, andar, brincar com outros animais, isso são atividades de um cão. Se ele faz tudo isso, ótimo, menores as chances dele ter uma crise convulsiva. Mas, se ele tem momentos onde ele late para a parede, latir para a parede, apresentar tremores intensos em determinados períodos, às vezes do nada fazer xixi no lugar errado, isso pode me dar sinais, né, que ele tem algum tipo de alteração neurológica? Sim, pode dar sinais, tá? Principalmente se ele já estiver com uma determinada idade. Mas nem sempre. Se ele não tiver essa atividade física regular, pode ser apenas um estresse. Atente-se quando estas falhas de comportamento, essas atitudes estranhas que ele apresente, observe se isso acontece após algumas mudanças. Ah, mudei de casa, estou fazendo reforma num cômodo, minha esposa está grávida, a minha cunhada veio morar em casa, a minha filha foi embora fazer faculdade, troquei os móveis da casa, mudei de apartamento,
Ou mudei da casa para o apartamento, mudei do apartamento para casa, fui morar na chácara. Mudanças como essa, né? Estou em viagem, ou vou viajar para tal lugar, estou no mês de férias, mês de julho, comum esse tipo de problema. Inclusive me veio uma história, né? Vocês querem que eu conte uma historinha para vocês aqui, de um atendimento que eu fiz há alguns anos atrás? Digita aí 5555 para mim. Mudanças como essa, né, que para você pode ser, não é nada, tal, só troquei o roteador de internet, não, só troquei o sofá, só mandei o pintor pintar o quarto. Mudanças como essa, né, parecem que não tem nada a ver. O cachorro nem entende, o cachorro não sabe. Pois sabe. Porque, como eu disse, a partir do 2010, 2015, esses animais estão mais próximos de nós, sendo levados a um conceito acima do que um cão. Ou seja, o que nós estamos exigindo dos animais hoje é algo que esses animais não são programados para nos dar. A sua expectativa de relacionamento com o seu cão pode estar sendo excessiva a mais do que ele pode te dar. E por isso ele tem percepções humanas, pelo tanto de convivência que ele tem e proximidade que ele tem com você. Por isso, esse cão, ele começa a sentir estas mudanças que você tem. Mudei de casa, mudei de apartamento, obras, ele vai sentir. Vai sentir como? Manifestando sinais de estresse. Tão semelhante quanto um humano, né? Comportamentos compulsivos, lamber a pata, se coçar, começar a encontrar feridas no corpo, sabe? Ele começa a manifestar problemas de saúde física, por conta de distúrbios neurológicos. Mas isso muitas vezes é resolvido com quadros comportamentais. Mais passeio, adestramento. Gente, o adestramento, desculpem, tá? Eu sei que muita gente não pode ou não consegue, não é capaz ou não tem aptidão nenhuma para fazer adestramento, mas é uma recomendação médica, é fundamental e assim, é impressionante, né? Eu tenho um curso que eu criei, que é os 4 pilares do comportamento canino, onde eu ensino os 4 regras básicas que as pessoas deveriam fazer na sua casa para adestrar seu cão. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade, você consegue adestrar seu cão se você aprender essas 4 chaves de sucesso para você usar no seu dia a dia com o seu cão. Ele passa a obedecer comandos. Isso muda todo o jogo. E eu digo muda porque é a minha realidade como médico veterinário e converso com muitos veterinários praticamente todos os dias. Onde você praticamente não nota animais com distúrbios neurológicos que foram adestrados. Se o animal tem adestramento, ele pronto, essa doença ele está livre. Esse tipo de alteração ele está livre. Porque um cão que é adestrado, um cão que é treinado, tem exercício mental, logo ele tem o cérebro mais forte, ele tem o seu cognitivo ativado. E por isso ele está praticamente isento desses problemas neurológicos. Então por isso, eu sei que muita gente não quer, não gosta, acha que vai gastar dinheiro, mas não, é você e o seu cão. Se você dá prioridade para o seu cão, em vez de você gastar tanto dinheiro, às vezes com remédios, tratamentos, não sei o que, você poderia gastar esse tempo com o seu cão para ficar ao lado dele e ensiná-lo, ensinar algo para ele. Tá? Às vezes você fica aqui tanto tempo com tanta gente na internet, nas redes sociais, e não fica esse mesmo tempo com dedicação e disciplina para o seu cão. Isso poderia mudar todo o jogo, tá? Muitos desses problemas são resolvidos de caráter comportamental. Tá, mas e as convulsões e as crises de epilepsia? Bom, vamos lá. Quando o sistema neurológico entra em lapso, esse cão vai ter quadros convulsivos. Primeira coisa que você precisa fazer é manter o animal deitado em um local plano, no chão de preferência, e colocar algumas cobertas, estofado, almofada, próximo à cabeça para ele não bater a cabeça. Só. Não tenta pôr a mão na boca, não faz nada. Você cronometra, marca que horas começou, quanto tempo durou essa crise. Cada vez que acontecer, você vai lá pegar, inclusive é uma das recomendações que eu dou, todas as pessoas deveriam ter um caderno, uma agenda para o cão, onde você anota todos os fatores do cão. Dei comida, dei ração, dei 200 gramas não sei o que, dei comprimido. Todos os cuidados com o seu cão deveriam estar em uma agenda. Um caderno simples onde você anota tudo que você faz com o seu cão. Passei com ele tal hora, voltei tal hora, encontrei um gato no caminho, brigou com não sei o que, bateu a cabeça na parede, escorregou na escada. E você
anotar essas informações. Então, teve convulsão? Teve a crise, 8h20 da noite, 8h25 já parou, ficou mais normal, bebeu um pouco d'água, vomitou, e você fazer essas anotações. Porque uma crise ou outra, tá tudo bem, nada de problema, mas um cão que toda semana tem crise, 2 vezes por semana tem crise, e isso começa a ser um sinal de problema onde você precisa buscar investigar um pouco mais esse caso para poder resolver isso. Tá? Aí a gente tem que buscar um diagnóstico para saber a origem disso, né? Eu tenho outras lives aqui no canal onde eu ensino você como encontrar o gatilho, né? Tem uma live completa onde eu explico como encontrar o gatilho das convulsões, gatilho de convulsões. Tá lá as nossas lives eu te explicando somente sobre isso. Fora isso, se ele não tem a crise convulsiva, não tem que você falar, ele não tem nenhuma falha, então não tem problema neurológico. Come, bebe, corre, brinca, é adestrado e não tem convulsão, não tem problema neurológico. Ah, mas ele tem febre. Não, a febre é uma manifestação do corpo que pode, que é uma elevação na temperatura do cão, né? Mas geralmente é desencadeada por alguma infecção. Mas não necessariamente está ligado ao sistema neurológico, né? Se você notou seu cão com febre, comportamento estranho, apenas durante um período da rotina que mudou na sua casa, pintor, pedreiro, eletricista, viagem, férias, essas coisas, talvez não seja convulsão, não seja uma falha neurológica, seja apenas um distúrbio comportamental. Como eu falei, através de um adestramento e mais atividade cognitiva, você conseguiria resolver isso, né? Inclusive lá no nosso curso, os 4 pilares do comportamento canino, tem mais detalhes sobre como você estimular o seu cão cognitivamente, como fazer dinâmicas em casa, para você poder resolver grande parte desses problemas, ou melhor, amenizar isso, tá? E de forma natural, muitas vezes, inclusive algumas ervas são possíveis de serem utilizadas em casos como esse. O que você precisa prestar atenção? Básico, olho do seu cão, tá? Um dos primeiros sinais que o cão manifesta de alteração que é visível, que mostra esse distúrbio neurológico, é olhos. Olho. O animal não consegue seguir ele late para cá e não olha para lá, escuta um barulho lá e não olha para lá. Coisas nesse sentido começam a demonstrar que esse cão está variando, ele está perdido. E muitas vezes por falha no sistema neurológico que não está acompanhando o que pode estar acontecendo com esse animal. Então, muitas vezes as alterações neurológicas começam a se manifestar, né? Começam a se manifestar por conta de alteração nos olhos. Então o olho começa a ficar virado, o animal parece que ele não acompanha os movimentos, e isso pode te dar uma dica de que realmente possa existir algum tipo de alteração neurológica para esse cão, tá bom? Espero que eu consegui ter trazido um pouco de clareza para vocês, tá? Que muitos dos casos que as pessoas às vezes procuram não necessariamente são casos neurológicos, são casos sérios ou graves, tá? Muitas vezes são distúrbios comportamentais. A convulsão em si é uma das manifestações de problema sério neurológico. Só que ela precisa ser recorrente e frequente para caracterizar esse distúrbio, onde eu realmente necessito intervenção para utilizar medicamentos. Medicamentos resolvem essa crise? O seu trabalho tem que ser encontrar o gatilho para minimizar essas crises. Os remédios, Gardenal, fluoxetina, que as pessoas usam, né, diazepam, eles controlam o pico da crise, mas eles não resolvem e não tratam e não vão curar o seu cão, tá? Por isso você tem que encontrar qual é a causa, gatilho dessa crise para que você possa montar um plano de ação e resolver isso. Ah, tem um tumor, tem um edema, bateu a cabeça, isso vai te dar sinais de como resolver. Mas grande parte dos casos, tá? Você consegue controlar isso. Quando você encontra o gatilho, você minimiza, você evita fazer aquele estímulo gatilho para que ele minimize essas crises, beleza? Quem gostou da nossa live, digita aí 10, 10, 10. Estamos passando o nosso tempo aqui, mas tem outras lives aqui no canal falando sobre isso. Se vocês têm dúvidas ainda, comenta aqui embaixo. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia. Amanhã estamos de volta. Tchau.